André Cacinda, um angolano, um ideal, uma vida. Era sexta-feira, dia 4 de agosto de 2017, quando mais um pedaço da história da luta pela independência de Angola foi desvendado. A história das nações e dos países está em constante construção. E naquela sexta-feira, a história de Angola construiu-se pela imagem de uma luta fiel levada a cabo por um nacionalista desconhecido, André Martins Cacinda. André Cacinda, um angolano, um ideal, uma vida. É o nome da obra que se apresentou no anfiteatro do Memorial António Agostinho Neto, em Luanda. O local não podia ser outro, pois neste honra-se a memória de todos os combatentes pela liberdade de Angola. O autor da obra, Dr. Sebastião Martins, que por intermédio de um longo período de investigação deu a conhecer a uma plateia atenta e curiosa um homem que lutou porque sonhava com o seu país livre. Este homem, além de um guerreiro pela liberdade, era o seu pai. Os laços de sangue fizeram-se sentir no discurso de todos os intervenientes. Foram intervenções bastante emotivas. O mestre de cerimónias foi o Dr. Carlos Gonçalves, que rapidamente mostrou a sua satisfação por contemplar uma plateia de olhares curiosos. É bom olhar para uma sala cheia de olhares curiosos. Ainda mais sob o olhar silencioso do camarada Presidente Agostinho Neto. Temos motivos para essa curiosidade, porque hoje vamos apresentar alguém que em tese desconhecemos, mas ainda assim importante para a compreensão da história, da nossa luta de libertação. Depois destas palavras mais pessoais, o Dr. Carlos Gonçalves apresentou os vários oradores, deu-lhes a palavra, em momento certo, e dirigiu cautelosamente as atividades do certame. O primeiro orador que apresentou foi o nacionalista Lopo Ferreira do Nascimento, que começou por felicitar o seu camarada Sebastião Martins pela iniciativa, não apenas por recuperar a memória de um pai, mas também por ajudar a completar a história da luta de um povo. Muito do que se fez perdeu-se com o tempo. Com efeito, muitos protagonistas desapareceram sem que fosse conhecida a sua atuação. Com efeito, os problemas entre os movimentos de libertação, antes e logo após a independência, criaram fossos e eliminaram a apreciação e a descrição isenta de muitos factos. É por isso que dou relevância a este livro pelo trabalho de investigação realizado pelo camarada Sebastião Martins, como uma rota a seguir por outros investigadores e historiadores que devem estudar e dar publicidade aos tortuosos caminhos com que se confrontaram os movimentos de libertação em Angola. Já os olhares da plateia estavam impacientes por conhecer uma imagem de André Cacinda quando o Dr. Carlos Gonçalves anunciou a visualização do seu vídeo de apresentação. Este resumia a história de Cacinda. Reunia vários testemunhos de pessoas que um dia o conheceram e mostrava na íntegra a entrevista. A única encontrada até ao momento que André Martins Cacinda deu à télévision française. Pour nous, la différence n'est que les autres travaillent pour des ambitions personnelles, pour le culte de personnalité, comme par exemple notre ami Oden, Roberto. Pour lui, le problème angolais, c'était un moyen de s'enrichir, c'était un moyen de faire son commerce. Et pour les autres, le problème angolais, il va à travers des idéologies. Et bien alors, pour ceux qui font le commerce, pour ceux qui travaillent pour des idéologies, il n'y a pas, si nous pouvons dire, n'est-ce pas, le même
la même pensée, le même parallèle, n'est-ce pas, pour qu'on arrive à solutionner notre problème qui demande la lutte pour la libération du pays, la liberté donc. Foi dos momentos altos da cerimónia. A emoção floria na reação das pessoas. Neste momento, todos já conheciam André Martins Cassinda. Neste sentido, foi dada a palavra aos seus contemporâneos. Foi dada a palavra aos que um dia o conheceram. O primeiro foi Ângelo Cambundo, filho de Maria da Conceição Martins, irmã de André Martins Cassinda. Não pôde partilhar muitos momentos com André Cassinda, pois este partiu cedo do lar para se entregar à luta. Portanto, as memórias que selecionou para expor são as memórias da sua mãe, que sempre recordou o irmão Cassinda com carinho e orgulho. Homenagear um pai ou uma mãe pode e deve ser entendido como um ato de enorme nobreza e cortesia, além de demonstrar sem reservas o amor e o carinho por aqueles que nos geraram e que nos amam, porque nos amam mesmo. Corresponde a um imperativo superior da nossa existência biológica ou biogeneticamente incondicional. Estou a falar em nome da minha mãe, a merecer neste momento cuidados em Portugal, tendo em conta o seu estado de saúde e os seus merecidos 87 anos. Mas, ainda assim, estou a repassar e a partilhar a estima que não pude nem jamais poderei exalar por um tio que nunca vi, nem nunca usei e abusei. Porém, a quem além disso dediquei o nome ao meu filho mais novo, o meu caçula, André Martins dos Santos Cambundo. Ângelo Cambundo diz que agora a família partilha o mesmo orgulho por Sebastião Martins, por representar uma imagem de coragem, de respeito e de determinação. Por, de coração aberto, se entregar à procura de um pai que nunca conheceu. Primo, sentes-te feliz? Sei que estás definitivamente em paz depois de tantos anos de luta. Também estamos felizes por tua causa. Muito obrigado. Siona Casimiro, jornalista e um anotador de histórias, foi o orador que se seguiu. Foi breve em palavras. Confessou-se orgulhoso por ter contribuído para a investigação da vida e da obra de Cassinda, principalmente através do seu livro Maquis e Arredores. Esta obra foi uma fonte importante para o conhecimento do ativismo revolucionário de André Cassinda. O que é que eu posso dizer? Apenas ter contribuído à iniciativa do Sebastião Martins, à medida em que ele tinha lido o meu livro Maquis e Arredores, que contém episódios alusivos à intervenção política, à vida política do pai que ele não tinha conhecido, e apercebeu-se em parte da dimensão política que teve o seu pai e a sua participação no nosso processo da luta de libertação contra o colonialismo português. Sem mais demoras, Benção Cavila Abílio foi o próximo a oferecer o seu testemunho. No início da sua intervenção, salientou a dificuldade da investigação. Diz nunca ter falado com André Cassinda. No entanto, recorda o vigor da sua ação política, nomeadamente enquanto mobilizador dos trabalhadores angolanos. Se eu dissesse perante todos que falei com ele pessoalmente, a minha idade estaria a me trair aqui. Os meus tios mais velhos que eu viram mobilizando aqueles trabalhadores bazombos da Regideso contra a LGTA e que a UNTA tem essa memória. E vejo eu o vulto desses jovens políticos discutindo, mobilizando nos quintais onde vivíamos como refugiados bazombos vindo da Angola. Papá Cassinda passou por lá, Lele Francisco passou por lá, Maurício Luvalo passou por lá, e um número sem fim de UPAs, PDAs, MPLAs, LGTAs, UGTAs, CGTAs, todos diziam que eram os melhores.
As recordações vieram também a partir das conversas com o seu tio-sogro em Luanda, Emmanuel Kunzika, sobre a sua trajetória na luta pela libertação nacional. Kunzika, nacionalista e autor do livro A Formação da Nação Angolana através da Luta de Libertação, confessou-lhe vezes sem conta que ele e o Kacinda eram alvos a abater, principalmente por um senhor chamado José Manuel Peterson, chefe da segurança da UPA, que dizimou muitos angolanos em nome de Olden Roberto. Benção Cavila Abílio manifestou-se feliz por contribuir para o não esquecimento do nome Kacinda, e esse sentimento foi bastante evidente nas suas palavras. Para mim foi um alívio. É como se fosse eu a travar a espada de Peterson para que não matasse o nome de Kacinda na história da Angola. Por isso é que eu contribuí. Ele matou o homem, mas não matou o ideal. É a visão. Angola hoje é uma nação soberana. Estamos independentes, Papa Kacinda. Estamos independentes. Quem se seguiu foi Edgar Saturnino, um antigo combatente. Num português, às vezes a fugir para o inglês americano, Saturnino diz que conheceu André Kacinda em Luanda. A sorrir, recordou que lhe costumavam chamar de calcinhas de Luanda. Mas o homem que Kacinda era ia muito além da vaidade. Era valente e, portanto, foi visto como uma ameaça. Recorda-o com Marcos Kassanga. Estavam sempre juntos, disse. Os dois companheiros tinham ideias diferentes para a altura, na medida em que já consideravam que as uniões de trabalhadores podiam ter um papel de relevo no controlo da ação política. Era um homem, em inglês diz, he was ahead of his time. Estava muito à frente do que os nossos líderes daquele tempo estavam a pensar. Okay? E foi a má compreensão. Eu já estava nos Estados Unidos, mas lá nos Estados Unidos já se falava dele. Okay? Ele tinha coisas que ele falava que a maior parte destes indivíduos não estavam a pensar. Okay? Para a Angola do futuro, ele era uma ameaça. E fizeram tudo para o eliminar. Edgar Saturnino deu o lugar ao reverendo Gabriel 25. Este lembrou que a luta de todos os nacionalistas deu realmente frutos, pois hoje vive-se numa Angola livre. Falou ainda da odisseia do velho Kusendala, lembrou o seu sofrimento a mando da PIDE. A polícia política ia buscá-lo para interrogatório vezes sem conta. O velho Kusendala sofreu muito, disse. No entanto, este sofrimento, este passado, foi mais uma vez honrado pelo Dr. Sebastião Martins. O reverendo Gabriel 25 terminou a sua intervenção com um agradecimento ao autor da obra, por honrar as gentes e as terras de Kibala, por todas as contribuições que já concedeu àquele lugar. Para mim, um homem que não foi criado pelo pai, muito menos criado pela família, o interesse que ele tem agora de juntar-se à família, o interesse de procurar a história do seu pai e o interesse de ver aquela terra desenvolvida. Está a fazer muitos trabalhos naquela terra. Muito poucos que nasceram naquela terra, cresceram naquela terra, vivem naquela terra, que não fazem tanto quanto o Sebastião faz. Ernesto Mulato prometeu ser breve. Foi breve nas palavras, mas forte em emoções. André Kacinda era o que se costumava chamar de preto fino, disse. Kacinda era, para Ernesto Mulato, uma referência, uma autoridade, um símbolo de coragem. Mas não só para ele, para todos os angolanos. Foi uma perda importante para Angola. Foi um herói que se perdeu, admitiu. Porque na nossa luta de libertação, poucos heróis. Até se possa dizer que só existem 1 ou 2 ou 3 heróis, mas são muitos que deram por esta Angola. Por isso, o Sebastião Martins, o Dr. Sebastião Martins, está de parabéns pelo trabalho que fez e pela posição que tem tomado em enaltecer a memória do seu pai. Muito obrigado. A tarde ia longa quando o último contemporâneo de Kacinda falou.
O embaixador Ânjo Eduardo não preparou um discurso escrito, pois não esperava falar sobre o nacionalista André Cassinda. Ainda assim, não se inibiu e falou sobre os tempos em que os seus destinos se cruzaram. Conheceu Cassinda em 1963. Ânjo Eduardo, na altura, pertencia a um grupo de jovens que informalmente eram chamados de revolucionários românticos. Juntos, questionavam a luta nacionalista. Juntos, acreditavam que muitos nacionalistas não levavam a luta a bom porto. No entanto, eram unânimes relativamente a André Martins Cassinda. Este era de facto um nacionalista revolucionário como poucos. Isso mesmo. Era um jovem muito atrevido, que não recuava. Era um nacionalista. Eu não sei se eu posso contar quantos nacionalistas daquele gabarito do André Cassinda. Quantos? Jovem, atrevido, inteligente, ainda por cima bonito, mas era bonito. Sim. O tempo voava e o assunto tardava em se fechar. Ainda havia muito por se dizer. Mas agora era necessário entrar na obra. O principal motivo da reunião daquela tarde. Quem apresentou o livro foi o padre Belmiro Chisenghetti. Começou por agradecer a oportunidade de poder apresentar a obra André Cassinda, um angolano, um ideal, uma vida. O padre Belmiro concentrou a sua intervenção na vida política de André Cassinda, dizendo que ele se entregou à luta não para fazer negócio, mas sim para alcançar a liberdade. Considera-o como um insatisfeito, mas talvez tenha sido essa insatisfação que lhe motivou a luta. A demonstração da sua inquietude encontra-se nos movimentos e nos partidos políticos que criou: Comitê Preparatório do Congresso Popular, União Geral dos Trabalhadores de Angola, União Nacional Angolana e o Conselho do Povo Angolano. Ainda assim, Cassinda não tinha uma visão violenta da luta. Era um reconciliador, um verdadeiro cristão. André Cassinda era assertivo na palavra e na ação, mas isso não fazia dele um adepto da violência, bem pelo contrário. Tinha uma visão conciliadora, uma visão não violenta. André Martins Cassinda elevou ao limite a sua condição cristã de buscar a conciliação e a luta, em alguns casos, por meios não violentos. Era a pessoa cujo pensamento é caracterizado como sendo de união. Era de unir os partidos angolanos de maneira a fazer uma frente comum, para que as elites ganhassem preponderância na linha diplomática do conflito, pois era preciso ter estratégia para que não se perdessem inutilmente vidas. Era alguém fiel aos seus ideais, que mesmo no sofrimento não desistia. Uma lição de vida para todos os angolanos, diz o padre Belmiro. Este livro é, portanto, uma homenagem que o autor presta ao seu pai. É também uma homenagem que o angolano presta à sua nação. Podemos concluir que, na ânsia de conhecer o pai que nunca viu, encontrou o herói que multiplicou o seu afeto e misticamente abraça para sempre. A imaginação e a saudade diriam: era bom estarmos aqui. E Cassinda está aqui imortalizado nesta obra e o vemos ressurgir caminhando conosco. Desta forma, as lágrimas da saudade são trocadas pelas lágrimas do reencontro e do tributo que um filho que chora com os olhos secos. Quem vai sozinho chega depressa, mas quem vai com os outros chega longe. Assim nos ensina a sabedoria africana. Por isso, é nossa responsabilidade enquanto angolanos que no panteão da liberdade, que será construído num futuro não muito distante, André Cassinda deverá ser parte integrante, abraçando-se com todos aqueles que um dia decidiram lutar para a nossa liberdade, independentemente de suas opções políticas. Parabéns, Dr. Sebastião Martins. Que Deus abençoe o nosso país, mas abençoe sobretudo a si, por esse contributo prestado para a nossa história. Havia chegado o momento pelo qual todos mais aguardavam, o momento em que o filho fala do seu pai, o momento em que o autor fala da sua obra. Muito emocionado, Sebastião Martins dirige-se à plateia dizendo-lhes que aquele é um momento difícil.
olhar para todas as caras conhecidas, para todos os que se disponibilizaram a ajudar. Portanto, meu Deus, não é fácil. E eu tenho que, como tenho feito muitas vezes com alguns irmãos que estão aqui, cantar uma música que me é muito querida e que todos os dias, mesmo nas minhas orações, eu canto. Ai, meu Deus, como hei de agradecer. Ai, meu Deus, como hei de agradecer. Como hei de agradecer a tamanha graça que o Senhor me concedeu. Como hei de agradecer a tamanha graça que o Senhor me concedeu. Realmente, meus irmãos, é uma graça ter-vos aqui, é uma graça viver este momento e é uma graça descobrir que tive um pai tão intenso. Começou por dizer que a jornada Cassinda começou do zero. No entanto, rapidamente se fez acompanhar por pessoas que o ajudaram a ultrapassar as dificuldades do desconhecimento. E agradeceu-lhes, aos investigadores, aos contemporâneos de Cassinda que se disponibilizaram para falar, aos companheiros da República Democrática do Congo, à sua esposa Rosita, aos filhos de sangue, aos filhos adotivos, aos netos e, por fim, a Deus. Ainda muito jovem, percebeu que o pai era uma conversa reprimida, mas a sua imaginação nunca o deixou esquecer. Precisou de persegui-lo para que ele tivesse paz em si. Dado o primeiro passo para o conhecer, condensado neste livro, posso finalmente responder quem foi o meu pai, o que fez, por onde andou, o que pensava e até mesmo reproduzir muitas das suas doutrinas. Consegui finalmente o que sempre quis, conhecê-lo. E é com orgulho que o dou a conhecer Angola, com uma história dura e recente e que por isso é obrigada constantemente a revê-la. Foi preso 4 vezes e ainda assim manteve-se firme na afronta. Certamente teria a percepção de que cada prisão podia ser a última. Não obstante, continuou próximo do inimigo, não fugiu. Uns chamam-lhe ingênuo, ou então cabeça no ar, impelido pelo poder do sonho. Eu chamo-lhe corajoso. Que ato de coragem poderia ser maior do que entregar o corpo à incerteza da morte? Que valentia seria necessário para continuar quando forças de repressão o aliciavam a parar? Nem consigo responder concretamente. Mas parece-me que seja como entregar o corpo à sorte do destino, como sem medo libertá-lo à sorte das balas. Melhor, é como se a matéria, a carne, consciente do que realmente é, simplesmente mortal, se fizesse suplantar na imaterialidade imortal das ideias. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Cito Lucas, capítulo 6, versículo 29. A sua rigidez moral e o seu compromisso genuíno à liberdade de Angola não podiam deixar Sebastião Martins mais orgulhoso. Confessa que muito ainda lhe ficou por conhecer e que por isso não dá a jornada por concluída. Irá continuar a procurar um pai e um homem que lutou pela liberdade de Angola. Eu não posso deixar de dizer que aquilo que hoje aqui absorvemos não é um orgulho para nós só, é um orgulho para a pátria. Porque os jovens destemidos seguramente tinham condições, eventualmente, de poderem, naquela altura, usufruir do privilégio que já tinham de estar num status social relativamente diferente, tiveram a coragem de dar o salto para o outro lado e lutar pela liberdade. Por isso, a todos estes devemos agradecer aquilo que hoje vivemos, o momento que vamos viver agora no dia 23 e todos os momentos que viveremos afirmando Angola num contexto de união, de harmonia, de paz. Todos nós angolanos saiamos mais unidos, mais fortes e com mais vontade de fazer de Angola um grande país.
Mama Mushima. Mama Mushima. Mama Mushima. Tuane que sai. Mama Mushima. Tu pane Muito obrigado. Foi a cantar que todos se despediram da exposição de um homem desconhecido. Foi a cantar que todos prometeram silenciosamente um futuro harmonioso para a jovem República de Angola. Que o espírito angolano de garra e de força consiga vencer sempre. Por fim, as pessoas foram convidadas para uma sessão de autógrafos e para um cocktail que prometia acalmar o bichinho da fome, resultado inevitável das horas tardias. No entanto, quando os momentos são bons, nem se dá pelo tempo passar.